Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do nosso Conversão e o tema de hoje está super bacana, é um tema que eu super adoro e eu vou contar pra vocês. Do chip da beleza à substância, até onde as mulheres vão em busca do corpo perfeito. E lógico, né, eu estou aqui com minha parceira Ana. Oi, gente. E eu trouxe uma convidada super especial, que além de ser minha colega de profissão, é uma nutricionista, é a minha Nutri, que é Olá, Ana. Meu nome é Ana, eu sou formada em Educação Física e Nutrição. E estou super feliz de estar aqui hoje para falar de um tema tão importante para a nossa sociedade, especificamente para quem está nesse mundo aí da saúde e da beleza. A gente vai trazer esse tema porque eu acho que é o que tem acontecido muito, né? As mulheres hoje em busca do corpo perfeito, o que é padrão, o que não é padrão, o que vem sendo padrão, né? E aí eu queria, pra gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria que colocasse uma imagem aqui pra gente, acho que vai contextualizar direitinho do que a gente tá falando aqui hoje. Vocês podem ver, né? A Substância é um filme que foi indicado pelo Oscar, concorreu com o Oscar, e ele traz exatamente o tema que a gente vai falar um pouquinho hoje. Né, Ana? O filme fala um pouco sobre essa ditadura da beleza, né? E é trazido pela Demi Moore, que também é interessante, porque ele traz também essa questão da vida pessoal dela, porque ela também está nessa fase da carreira dela. E ela é uma apresentadora de TV que se vê à beira de ser demitida para perder essa vaga para uma mulher mais jovem. A Demi Moore ainda é padrão, ela ainda é magra, mas ela tá ali chegando na idade onde já não é mais tão desejável ela estar na frente desse programa, né? Então, o filme traz esse dilema da personagem de querer ser jovem para voltar a fazer parte desse padrão e até onde ela foi em busca disso. Então, é um filme de terror, ele usa algumas coisas de gastura, de nojo, não é um terror tradicional ali de medo, digamos assim, e traz até onde as mulheres estão, a discussão é sempre essa, né, até onde as mulheres estão indo em busca de permanecer nesse lugar, porque a gente vive numa sociedade que a gente vai perdendo o nosso valor com o passar do tempo. Então, à medida que a gente envelhece, é o tema do filme, mas também a gente pode colocar aí sobre engordar ou outras questões, a gente vai perdendo valor enquanto mulher nessa sociedade. Então, a personagem perde esse valor enquanto funcionária, digamos assim, enquanto mulher nessa carreira que ela tem no filme, mas a gente pode trazer também essas outras questões e como que esse padrão é reforçado, estabelecido, e como a gente sempre tem um padrão, né? A gente pode olhar até, sei lá, anos, décadas atrás, a gente tinha outro padrão. E o padrão que a gente fala de anos, eu vejo que é muito aquelas mulheres, igual do filme, né? Que é um filme, parece um filme bem antigo, onde as mulheres faziam ginástica de maiozinho, então, assim, Sim. Eram mulheres altas, com pouco seios e magras, né? Pouco quadril, então era um perfil mais esguinho, né? Então, o padrão, antigamente, não é tão diferente do que a gente vem vendo ao longo do tempo. Ele só vai mudando um pouco mais ao longo do tempo. E era algo totalmente tendencioso, né? Porque as aulas de ginástica ali propostas eram tendenciosas. O objetivo não era vender as aulas, era vender a imagem dela. Era saúde. Exatamente, por isso que foi o que eu entendi do filme, que chegou um tempo que ela já não servia mais, porque o que eles queriam vender não era o conhecimento que ela tinha sobre ginástica, e sim o corpo dela, que era cultuado ali por quem assistia. E é interessante, falando do filme ainda, como que os chefes são sempre homens velhos, Sim. feios. E homens. Sim, mas assim, eles têm esse privilégio de poder ser feio e velho, que eles continuam no lugar que eles estão. Eles podem continuar ali nos bastidores, ganhando muito dinheiro e continuar no lugar onde eles estão. E tem direito de ser feio. A mulher não tem direito de ser feia. A gente tem uma indústria que lucra com nossas inseguranças e com o que é feio, né? Então, o capitalismo se adequa a isso e vai criando o tempo todo procedimentos estéticos, até essa busca o tempo todo também pela saúde, que às vezes pode vir disfarçada disso, Sim. né? Então, muitas vezes é pela saúde, mas às vezes tem muita gente aí na musculação e em outras atividades físicas buscando também esse ideal de corpo que nunca se chega lá. Até mesmo porque nem sempre o que é bonito é saudável. Então, quando você fala isso, que não é bonito, não é saudável, eu vejo, né, tem um filme que é O Mínimo pra Viver, ele fala de uma menina
que ela né, tem uma doença, quem puder assista, que assim, é muito bom. E fala que ela, né, fala isso da questão da magreza. Então, assim, ela se olha no espelho, ela tem bulimia, né? Anorexia, uma coisa assim. E ela quer ser magra e para os outros aquilo é uma doença, lógico, mas para ela não é. Então, esse filme também retrata muito isso. Então, se a gente for, né, basear em outros, tem vários outros filmes que vêm trazer isso. A gente que não consegue dar tanta importância em relação à sociedade, não dá tanta importância, né? Vai muito pelo padrão. O que é bonito, o que é ser magro, o que é ser jovem, o que é ser, né? Então, assim, é muito... A sociedade, ela vem pregando isso ao longo do tempo. E a gente não dá a real importância que não é bonita. Às vezes, não é nem saudável, é uma doença. E, assim, na crítica do filme, fala muito sobre essa questão voltada à mulher. Porque quando vai para as pesquisas daquele filme até hoje, né, de quando passa a história dela até hoje, 85% das cirurgias plásticas são feitas por mulheres. Assim como os procedimentos estéticos de rosto, o público é praticamente todo feminino. Então, entra no que você falou, né? Os homens, eles não têm necessidade de estar se apresentando com essa beleza estética para ocupar um espaço na sociedade. A mulher, ao longo do tempo, ela vem sendo desvalorizada. Vai ter menos valor, né? Quanto mais velha você vai ficando, tanto profissionalmente, que a gente estava vendo falar aqui, né? Na nossa profissão. É difícil a gente achar mulheres, depois dos 40, firme na academia, trabalhando em salão, sendo personal. Então, ao longo do tempo, a nossa profissão ela vai sendo desvalorizada. Enquanto umas profissões podem ser valorizadas, igual você falou da sua, a nossa vai desvalorizada. Então, a mulher, em várias profissões, em vários momentos da vida, a questão da idade, ela vai contando muito. Não é só mais a questão da estética. E entra algo que eu considero muito triste, que é o seu conhecimento e a sua carga de experiência não ter valor mais. Você estuda ali não sei quantos anos, para isso não conta, né? Sua então, e na nossa profissão, né, nas academias, enfim, a vida do personal trainer, isso é muito notório. Então, o seu conhecimento nem sempre tem tanto peso. O quanto você se especializa, o quanto você pode contribuir de fato para o resultado daquele aluno. Ele vai, se em nenhum ambiente ele tiver que escolher entre a pessoa que tem o corpo que ele quer, que ele almeja, e você que talvez não está dentro do padrão, mas é uma pessoa saudável, ele vai optar por aquela pessoa esteticamente mais bonita, né? Vamos dizer assim. Fica parecendo, eu acho que para as pessoas de fora que leigas, fica parecendo até, entre aspas, uma hipocrisia. E um certo preconceito, porque até também a questão da nutrição. Normalmente, você, assim, algumas pessoas, elas não procuram uma nutricionista que seja um pouco mais cheinha, que seja isso. Vai procurar uma nutricionista que tem um padrão ali, que é o que você quer, porque acha que ela não é capaz de resolver seu problema. Nossa, já que ela não resolve o próprio problema. E aí não vê o que tem por trás daquilo ali, né? Aí entra essa questão que a gente estava conversando, né, do trabalho multidisciplinar. O quanto é importante ter esse trabalho conjunto do personal, nutricionista, psicólogo, porque sempre tem uma raiz. Então, nem sempre aquele nutricionista está acima do peso porque não se alimenta bem. E não só a questão também da nutricionista, do personal. Exatamente. A gente tem que ver a gente tem que olhar para a pessoa além. Eu falo que a gente tem que olhar para o ser humano com caridade. Hoje as pessoas, elas não olham, elas querem apontar o dedo, julgar. Sim. E impor que ela esteja no padrão que a sociedade peça que ela esteja. Eu acho que é relevante ver no profissional a busca do que ele prega. Eu acho que seria hipocrisia da nossa parte falar que isso não é importante. Por exemplo, um personal que não faz nenhum exercício físico, ele não tem nenhuma limitação, ele não faz nenhum exercício físico. Então, acho que é ir contra aquilo que você prega. Mas daí um padrão de corpo, né, um resultado daquilo, já é exigir demais sem conhecer a história daquela pessoa. E essa busca, né, pelo padrão de você ser perfeito, teu corpo perfeito, as mulheres elas vão até a última instância, né? Elas buscam tudo que elas podem e não podem. É procedimento, hormônios, os remédios enlouquecedores. E isso causa um prejuízo para a saúde dela. Os que estão na moda, né? Ficou na moda agora, que é o Ozempic, que é o chip. Sempre tem uma justificativa para estar fazendo uso disso. Eu normalmente, né, meus alunos, quando chegam lá, falam comigo assim, eu não tô dando conta de emagrecer. Eu acho que eu vou tomar Ozempic, eu acho que eu vou não sei o quê. Eu falei assim, você procurou um nutricionista?
Você já foi lá fazer uma dieta? Você já tentou? Não faz o básico. Não faz o básico, que é você fazer um plano, uma reeducação alimentar. Ah, mas eu não consigo. Mas e aí? Você já foi num psicólogo? Você já tentou? Porque eu acho que uma dieta, ele começa dentro de você. Isso aí. Você tem que trabalhar a sua mente pra você conseguir. Porque a pessoa que ela come compulsivamente, ela come muito, ela gosta muito de comer, ela tem problema com a comida, ou ela acha a comida ser muito afetuosa, você tem que tratar isso também na terapia. Sim. Porque se você não fizer um trabalho multidisciplinar, não vai. Inclusive, eu tenho visto pessoas visivelmente saudáveis, porque, por exemplo, os remédios emagrecedores eles são indicados para tratar diabetes e pessoas obesas. A indicação é essa. Eu tenho visto pessoas justificando estar ingerindo por conta da ansiedade. Pra não comer? Eita. Que é porque tira totalmente a fome, né? colaborando no tratamento da ansiedade. Então, assim, chegou um ponto que banalizou. Eu não sei o que é mais E um doido. dia eu vi uma endócrina falando e achei muito relevante, porque não era uma informação que eu tinha, que isso dificulta muito o tratamento de quem realmente precisa. Porque quando a indicação é para uma pessoa obesa, e eles têm muita resistência de tomar medicamento para tratar, e a indicação é para eles. Mas quando eles veem, por exemplo, uma pessoa esteticamente magra tomando, e ela fala, não é para mim. Tá vendo? Não é para mim. Isso não é para mim, eu sou isso aqui, tá bom. Então dificulta o trabalho do médico que tem que tratar realmente quem precisa. As pessoas, elas não veem o prejuízo que tem tomar esses remédios, né? Assim, só vê a parte que eu vou ficar magra. Mas, assim, pra uma pessoa obesa, que ele causa tantos efeitos colaterais, vê que uma pessoa magra também tá fazendo uso, ele vai realmente... Banaliza. E hoje o acesso a isso tá muito, muito fácil. Hoje todo mundo pode ter acesso a esse remédio. Antes, assim, era mais difícil passar pro médico, mas hoje tem gente que trabalha na empresa que você vai lá e consegue retirar. Tem até no aeroporto aí as pessoas estão sendo presas porque estão fazendo o tráfico desses remédios. Então é muito fácil hoje você ter acesso a esse tipo de remédio. E a rede social evidencia muito isso. Então, faz parecer que é normal. Que é como se você comprasse algo na prateleira de um supermercado. Você vê blogueiras, né, pessoas influenciadoras normalizando isso, elas começam a achar que de fato aquilo é comum. E aí, se eu sigo uma blogueira que eu gosto muito, e eu vejo ela lá com o corpo perfeito, tomando assim, eu também quero. Se ela conseguiu assim, né? Se ela conseguiu, aí a gente fala, né? Não é só a questão do remédio de emagrecer, mas tem aquela quantidade também, né? Questão hormonal. Eu vou colocar o chip, eu vou tomar hormônio, eu vou tomar isso. Aí as pessoas, elas param de ver os malefícios que isso pode causar pra saúde. São escolhas muito fáceis para você atingir o objetivo. Então, acho que a gente também vive numa sociedade, né? A gente está sendo criada até com essa geração tecnológica que a gente vai em busca do que é mais fácil. Então, a terapia, ela vai levar um tempo. O personal, a nutrição, vai levar um tempo. E outra, vai ter que ser para a vida toda. É um processo, a terapia né? até que não, mas a nutrição, a reeducação alimentar, a atividade física é para a vida toda. Não tem como você fazer por um tempo e parar e falar e conseguir. E eu acho que a pergunta até tem que ser um pouco mais profunda, do tipo, pra que você quer isso? Você quer melhorar a sua saúde? Ou você tá querendo só emagrecer? Você quer ter uma cinturinha? Você quer ter a barriga sarada? Quer ter o corpo da fulana que você segue no Instagram? Porque isso é importante, até pela questão dos biotipos. Você não vai ter o corpo da fulana. O biotipo é da fulana. O seu corpo vai ser o seu na medida do possível. Então, aquele biotipo lá, sei lá, corpo violão, às vezes você não tem esse biotipo. E aí, paciência. É um recorte da vida da pessoa, né? O tomar a medicação é uma parte do que ela faz. Então, a gente nem sempre tem acesso ao que a pessoa vive, o que ela come, como ela dorme, quanto tempo ela faz de exercício físico. Então, é um recorte. A rede social é um recorte da vida. Muito, e eu acho que pela questão das redes sociais, a gente começa a querer se comparar o tempo todo. Sim. E aí, quando você vê sua realidade, você tá ali, trabalhando CLT, 8 horas por dia, você é mãe, você tem uma casa para cuidar, você não tem uma cozinheira, você não tem uma empregada, você não tem... Você tem que fazer tudo, da questão desde a alimentação, a atividade física, e aí não sobra tempo pra dormir, não sobra tempo pro resto, e aí você entra no Instagram, tá lá a blogueira conseguindo. Ela tem vários privilégios, uma questão financeira diferente e que facilita com que ela consiga aquilo dali, inclusive cirurgias plásticas. Inclusive, o normal está se tornando não desejado mais, no sentido assim, como existe esses facilitadores, que são os hormônios, os emagrecedores, as pessoas começaram a achar que tudo funciona de maneira rápida. Então, assim, quando um paciente vai no consultório
E ele entra ali num processo de emagrecimento. E ele tem um resultado de uma perda de 2 quilos no mês. É o natural, é o esperado. Mas hoje, como tem uma pessoa postando que ela perdeu 8, 10 quilos em um mês, a pessoa começa a não ficar mais satisfeita. Então, o imediatismo toma conta. Então, hoje é difícil. Eu sinto isso. É do isso. ser humano, né? O ser humano quer as coisas pra ontem. Ninguém quer ir pelo caminho mais difícil. Não. As pessoas querem que as coisas aconteçam e aconteça rápido, né? E o que falta é a consciência que até mesmo quem tá fazendo uso e toma os remédios emagrecedores, uma hora ou outra vai ter que viver esse processo. Ela vai ter que passar por esse processo. Mas elas não falam assim, eu quero a bunda de fulano, a barriga de ciclano, mas o que você anda fazendo para ter a bunda de fulano e a barriga de E ciclano? você não é fulano nem ciclano. E você é ciclano. Você já viu a história de vida, o biotipo que a pessoa... Não é por aí, é muito complicado. O Instagram cria essas comparações. E quanto mais você bizarras. olha, mais pesquisa, o algoritmo, ele te entrega mais aquilo ali. Você abre o explorar, só tem o corpo desejado, o corpo bonito. Até se a gente tá falando aqui perto do celular, ele já vai me entregar. Os corpos... Aí, assim, um tempo foi o corpo magro, todo mundo magrinho, peitinho. Hoje já é, né, com seios menores. Aí chegou uma tendência que era todo mundo com silicone, barriga lipada, ou então aquela lipo que deixa a barriga toda cheia de músculo. Com muito músculo. Então, assim... O padrão, é difícil, né? Se a gente for acompanhar o padrão, ele muda, apesar dele mudar muito. Cara, se a gente for pegar até os procedimentos estéticos, eu acho que mudou muito rápido. Por exemplo, era moda fazer sobrancelha de rena tem 5 anos. E agora tá todo mundo tirando já, porque a moda é o natural, a moda é aquele que faça pra cima assim, ó, que alisa. O brown, você quer Toda hora muda. Então, não dá nem pra acompanhar. Então, há um tempo atrás, a moda era o corpo Kardashian também ali. Sim. A própria Kardashian tirou o quadril, não tirou aquela bundona ela tinha um quadrizão bem largo, um bundão. Então, isso muda... Não precisa nem passar muito tempo pra mudar. A impressão que eu tenho também é que é uma busca incessante que a gente nunca vai chegar. Porque a ideia é que a gente continue consumindo, o pink money rodando... E o capitalismo girando e acontecendo, porque aí quando a gente vai lá, não, agora eu consegui fazer minha sobrancelha de rena, mas agora tem que tirar, porque deixou de ser bonito. É que, na verdade, todo mundo, ele quer ser aceito em um grupo, em um mundo, né? Assim, ele quer ser aceito ali, o que tá na moda. Então, assim, as mulheres, elas querem ser aceitas no meio das amigas, que tá todo mundo fazendo, no meio de uma sociedade que prega isso. E o pior é que as pessoas estão perdendo a identidade. Porque nem sempre é o que você quer ser. Né? Eu vi um vídeo esses dias, achei super legal. Tipo, uma balada, acho que foi dos anos 80. O quanto a beleza era diferente. Filma várias pessoas, mas as pessoas eram muito diferentes. Você achava a pessoa bonita porque ela tinha um nariz de um jeito. Você olhava pra outra pessoa, você achava ela bonita porque o rosto dela era mais redondinho. Hoje não. Hoje as pessoas estão muito parecidas. Sim. É muita boca, é rosto esticado. Tem muito ácido hialurônico, é muito silicone. Hoje é como se fosse o padrão hoje fosse todo mundo igual. E antigamente era bonito todo mundo diferente. De vez em quando eu tô dando aula à tarde na casa de uma aluna. E ela coloca lá uma novela, que é Vale a Pena Ver de Novo. E eu tava vendo o quanto as mulheres eram bonitas e elas eram natural. Assim, tipo assim, a Regina Duarte não sei quanto tempo atrás, as atrizes não sei quanto tempo atrás. Hoje elas são completamente diferentes. Assim, parece que elas vão se perdendo, né? Vai perdendo a identidade de quem elas realmente são por causa disso. Sim. Mas até pela questão de não poder envelhecer, né? Porque... É que a gente volta na história do filme. Volta no filme. Nessa profissão, elas precisam manter um padrão de beleza. Não pode ter uma ruga, não pode ter o nariz, não pode ser nariguda, não pode nada, não pode ter uma espinha, então... E acaba também que o excesso, tem gente que peca pelo excesso. Às vezes o excesso também não deixa ninguém bonito. Não, a próprio processo de harmonização facial aconteceu isso também, o mesmo processo da rena, né? Então, foi aquele monte de atriz, ator, fazendo um monte de harmonização facial. Todo mundo ficou quadradão aqui. Aí, depois veio todo mundo tirando. Os influenciadores, tipo a GQ e tal. Teve uma galera tirando também. E aí, ficando mais natural. Então, essa moda, ela vai e volta. Os padrões vão e voltam. E eu acho que tem a quem servir. Eu acho que é uma ideia muito capitalista. Eu acho que a gente tem essa tendência também de buscar padrões, mas eu acho que
isso serve ao consumismo, isso serve ao consumo. Então, isso existe para que a gente continue consumindo, que a gente continue alimentando salões de beleza, procedimentos estéticos. Abre um a cada esquina, tem um salão ou uma clínica estética, e a gente não vê a mesma coisa com os homens. Então, se a gente fosse olhar até essa questão do padrão, o mesmo não acontece com os homens. Então, por que é só em relação às mulheres? É porque o pink money gira. Os homens não são seduzidos por isso. Os homens têm barriga de chope e acham bonito. Mas tem homens também que eles são bem vaidosos, né? Eles vêm buscando isso. Claro. Isso tem mudado ao longo dos anos, isso tem mudado. Mas ainda atinge a maioria das mulheres. A assim. proporção, acho que Ainda é bem não é uma diferente. imposição diferente. social para eles. Pra não. eles não, mas para as mulheres hoje isso é mais do que pros homens. Apesar que existe muito homem vaidoso. Não dá pra comparar se a gente colocar, sei lá, o homem grisalho ou a mulher grisalha. A mulher grisalha, ela é mal cuidada. O homem grisalho é um charme. É charme. Eu acho que o problema está nos extremos. Acho que a tecnologia vem e ela nos ajuda muito. Acho que os procedimentos estéticos são válidos, né? Mas o problema está nos extremos, assim como O excesso, né? como a questão do corpo perfeito, dietas altamente restritivas ou dietas com consumo altíssimo em calorias diárias, porque isso também não é saudável. Então, eu acho que tá nos excessos. Aí, assim, é a pergunta, né? Que todo mundo faz. Até onde nós vamos pra se encaixar no padrão, pra não precisar envelhecer, pra ficar bonita? Eu vou confessar que eu faço botox, eu arrumo meu rosto, porque eu não quero chegar aos 40 com cara de 50. Eu também. Mas tem tudo uma dosagem, assim, né? Nada assim que fala, meu Deus, eu quero mudar. É igual a do filme A Substância. Ela injeta coisa, é todo um processo, vem, assim... No meu caso, é só um pouquinho de botox ali. E eu acho que é o grau de importância que isso ocupa na sua vida também, que conta, sabe? Não é que você não deva fazer, mas acho que que lugar isso ocupa? O quanto isso é importante para você? Pra mim é questão de vaidade. Mas pra ela também. Pra ela já era uma questão de se impor no mercado de trabalho. É de ser quem ela é, dela ainda tá nesse lugar. A gente pode até colocar a fotinha dela. Ela tá pra essa segunda reflexão, né? Dela... Coloca a fotinha aí pra gente. Ela se olhando no espelho e percebendo que ela envelheceu. Logo depois dela perceber que ela seria demitida por causa disso, né? Então, para ela também tem essa questão do envelhecimento significar a perda do lugar, uma demissão. Então, não é só também a perseguição do ideal, é também. Mas é também como se você envelhecer, você deixa de ser alguém, você não é uma pessoa mais. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão do filme. No filme dá a entender que ela também era o que ela tinha na vida dela, era o trabalho. Sim. Então ela se perdeu, porque talvez uma outra mulher que envelhece, constitui família, tem um outro cenário de vida. Outra coisa é se apegar. Ela não sofresse tanto, mas pelo filme dá a entender que a vida dela era o trabalho. Aí assim, porque parecia que ela era sozinha, ela não tinha um relacionamento, não tinha uma família, ela vivia para trabalhar. Ela tinha todo mundo ali aos pés dela, ela era desejada por muitos homens. E aí ela tinha ali vários fãs, estava nos outdoors, era famosa, então ela vivia para aquilo ali. Sim. Eu acho que é uma reflexão que a gente pode trazer até para... Você falou do Oscar, que assim, é interessante, porque a Demi Moore, que é a personagem, né, a atriz, estava cotada para ganhar como a atriz. E eu até achei que ela ia ganhar. Gente, eu tava preparada pra... Assim, a única pessoa que eu tava afim de perder era pra Demi Moore. Pra Ainda Estou Aqui. E ela perdeu pra atriz Gianora, que é uma atriz de 20 e poucos anos. Então, assim... Lógico. Tipo assim, a vida tá na arte. Lógico que tem outras questões ali por trás, sim. porque o filme também ganhou como melhor filme. Mas a gente fica um pulguinho atrás da orelha ali também, que é bem simbólico a Demi Moore perder. Porque todo mundo falou que era o prêmio da vida dela, Porque, da assim, carreira dela. ela já tá mais velha, ela é bem famosa, fez muitos filmes bons, ela é uma ótima atriz, apesar de toda a parte macabra, né, do filme. Eu achei um filme excelente. Sim. É um filme que eu ela gostei é maravilhosa, muito. E ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Assim, ela é realmente, acho que ela se encaixou perfeitamente naquele papel. Sim, até a maquiagem do filme, né? Ela deve ter louco. sentido muito isso, né? Ah, com assim, a vida é a certeza. ficção. A vida é ficção. Sim. Porque ela começa a trabalhar desde antes, né? Sempre foi atriz. Então, assim, ela envelheceu com o tempo. Então, ela sentiu isso também ao longo da carreira dela. Acredito eu que sim, né? Com certeza, com certeza. Porque eu acho que depois desse filme agora pode ser que também tenha
ela chegou no auge da carreira dela e pode ser que ela entre num declínio, assim, porque não há tanta demanda pra... E talvez ela tenha sentido isso no atrizes. próprio Oscar, Pode ser. Pode ser. né? Eu vi uma discussão também falando de Oscar também, né? Falando de filme, sobre a própria Fernanda Torres, né? Porque a Fernanda Torres estava no auge da carreira dela, com o filme sendo premiado, assim, no Oscar. E a Fernanda Torres, se eu não me engano, já tá quase com 60 anos, né? Nem parece, gente. Gente, ela é muito jovem. Tomara que eu não esteja errando a idade dela. Ai, Jesus. Mas eu achei que ela é mais velha já. Mas ela não aparenta ter a idade que ela tem, não. Na época que tava assim no auge, até pesquisei a idade, não lembro. A idade dela e da mãe dela não parece ter a idade que tem as duas. Sim, mas aí como ela também tá chegando no auge da carreira dela nessa idade, né? E como para as mulheres, às vezes a gente já fica como descartável nessa idade ali, como se a gente não tiver constituído família, não tivesse a função como esposa, como mãe, a gente perde a função enquanto trabalhadora, enquanto mulher. Sim. A gente entra muito nesse lugar também de cuidado, né? Porque quando vocês falaram também de ocupar esses outros espaços, são todos de cuidado e não de ser cuidada. Mas o outro ponto também é que o homem não perde esse valor. E é engraçado, né? Porque o homem envelhece muito diferente da mulher. A mulher, ela fica realmente mais velha, ela tem... né? Se você não... Igual você falou, se você não casa, não tem filho, aí a mulher fica infértil com o passar do tempo. A mulher envelhece por dentro e por fora. Sim. A mulher tem prazo de validade, às vezes, na área profissional. Tem prazo de validade, às vezes, para ser mãe, né? Para gerar um filho próprio dela. E já o homem, não. O homem, ele, né? Ele faz filho aí até depois dos 40, quiser. É só querer. É só querer. Ele, dependendo, ele trabalha em qualquer área. Dependendo da idade. E mulher, ela tem prazo de validade em vários aspectos da vida. Mulher é um bicho que sofre. Um de tantos privilégios masculinos, né? Essa questão da fertilidade é um grande privilégio do sexo masculino. Biológico, mas... E voltando para nossa área, até na parte hormonal também, né? Eu sempre falo isso com minhas alunas, que para não ir na onda de marido, não querer comer o quanto o marido come, ter a vida, porque hormonalmente falando, é muito diferente. O dia que ele falar assim, eu vou mudar meu corpo, em 3 meses ele muda o corpo dele. Uma mulher não consegue, fisiologicamente falando, isso de forma natural, ela não consegue, justamente porque o homem e a mulher são diferentes nesse sentido. Então, a parte hormonal nossa nós somos feitas para um outro objetivo, né? A nossa parte hormonal é para procriar. Então, a gente tendenciosamente já tem mais gordura, tem, né, a testosterona menor, o homem não. Então, ele já é favorecido nessa parte da estética. Mas eu acho que é bom a gente diferenciar também o que a gente está falando de biológico e o que a gente está falando de cultura e sociedade, né? Porque, lógico, eu acho que eles têm alguns benefícios biológicos, que aí hormonal mesmo não tem como mudar, ó, a questão da fertilidade também. Mas quando a gente fala também dessa data de vencimento de trabalho, ou ser conhecida como mulher, a gente está falando de cultura. Sim. E aí é o ponto que talvez daria para mudar, é o ponto que a gente aprende que é Tomara assim que e mude, que a gente né? poderia mudar. Assim, depende muito do aspecto que a gente for mudar. Porque pra nós, assim, né, eu falo que pra gente é muito complicado a gente falar que isso é cultural. Isso é real, é o desespero real, é o que eu converso, assim, com várias mulheres da minha área, elas falam que, assim, ela fala comigo, amiga, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida daqui 10 anos, eu vou ficar nisso aqui, aí todo mundo já começa a mudar de profissão, a tentar um concurso, a sair daquilo ali, a procurar um outro caminho, porque, infelizmente, nós temos um certo prazo, assim, e é triste a gente falar isso, né? Sim. Da nossa profissão, assim, a gente tem um certo prazo. Só que ao mesmo tempo, aí eu vou para uma outra vertente, que aí entra usar a tecnologia ao nosso favor, né? O que vem surgindo. Uma mulher com 40 anos, há alguns anos atrás, não é igual a mulher de 40 anos hoje. Então, assim, talvez isso vai prolongar também o nosso tempo de atuação, porque ninguém vai parecer da idade que tem. Então, uma pessoa que se cuida, né, e que tem dentro do padrão, voltamos para a questão do padrão, ela vai conseguir continuar atuando. Então, tá vendo? Você já tá fazendo botox? Já tá no caminho. E quando você fala, né, dessa questão hormonal, a mulher, eu vejo por mim,
pra mim perder peso, né? Pra mim ganhar massa há 4 anos atrás, olha que a gente tá falando de 4 anos, 3 anos, que eu acho pouco tempo. Pouco É tempo. muito diferente do que agora. E você tem me acompanhado, você sabe Sim. como é que é difícil depois dos 30, né? Eu vou fazer agora 34. A realidade é muito diferente. Então, assim, se eu for seguir, né? Igual você fala. Porque se eu for seguir a risca, né? Tipo assim, meu Deus, chegar lá. Ele quer comer alguma coisa, comer uma pizza, quer comer isso. Se eu fosse ir no caminho dele, você tá doido, eu não passo nas portas. Porque é diferente. É diferente. É diferente. Amiga, Tipo assim, Alisson come 3 bombons por dia. Não, eu quando Vou te apresentar pra ele, amiga, tá precisando. Vai ter que olhar a insulina dele. Quando nós viajamos agora, nós ficamos 20 dias, quase 20 dias viajando e comendo, assim, né? Comendo comida diferente. A Mildo voltou 2 quilos mais magro, ou ganhou 1 quilo, coisa assim. Eu engordei, foi 2, 3. E é cultural do nosso país, né? Diferente. A gente se confraterniza comendo. Eu falo que comida pra mim é afetivo. Já te falei isso. Comida é afeto, mas é. Sim. Mas é afeto. Todo o ambiente social tem comida. É o cafezinho da tarde, é o café da manhã, é encontrar pra jantar. Todo evento social tem uma comida. É até estranho quando não tem. Eu não sei até que ponto é cultural do Brasil ou é até universal. Então, comida é afeto. Mas a gente também precisa aprender a se relacionar com essa comida, né? Pra também não virar um excesso. É o que eu falo com meus Mas comer é alunos. muito Se bom. você não dá conta de seguir uma dieta, você também tem que procurar um psicólogo. Eu não sei se você recebe pacientes lá. E eu tenho alunos que fazem acompanhamento psiquiátrico psicológico exatamente para tentar construir essa relação boa, né? Porque quando a pessoa come demais e é compulsiva alimentar, eu acredito que ela não tem relação boa com a comida. Então, ela tem que ter uma relação boa, assim, sabe? De entender o que a comida, né, pode causar em excesso, tal tipo de alimento, que só uma ajuda com uma nutri não vai dar certo. Porque o problema, na verdade, está na falta de controle. Porque quando a gente fala assim, né, de alimentos, não existe alimento proibido. Não existe alimento proibido. Existe um descontrole no consumo. Né? Tudo nos é permitido. Mas nem tudo convém. Então, assim, a gente tem que saber como comer. Então, é essa relação com a comida que se torna um problema. Sim. Que eu vejo, começar um paciente, por exemplo, me relatar que ele não consegue comer um pedaço de bolo. Então, ele não come, porque se ele comer, vai comer o bolo todo. Então, aí é um problema. É um autocontrole. É a falta de autocontrole, e aí tem que descobrir por que ele tem essa relação. Sim. Mas o comer tá no equilíbrio mesmo. A restrição também é um problema. Pessoas que são muito restritivas têm um problema elas não também. vivem o processo, elas chutam um pau. É muito restrito, né? Um plano alimentar, uma dieta. Se você desvia o caminho por isso aqui, você não volta de novo, não. Você vai só ladeira abaixo. E a questão também da relação com a comida, é até o que a gente estava conversando no outro episódio, sobre ansiedade. Tem a ver também com como a pessoa lida com as emoções. Então, por quê? Porque comer é gostoso. Todo mundo gosta de comer. Então, comer entra ali como um prazer, uma satisfação primária ali. É básico. E aí entra como um recurso muito quando a gente não consegue lidar com essas emoções. Então, eu tô triste, eu tô com raiva, eu como um docinho. Recompensa. Não é nem tanto a recompensa, é mais uma forma de se autorregular, digamos assim. Eu tô triste, eu como docinho, eu fico um pouco menos triste. Entendeu? Dá um prazerzinho ali, entendeu? E tipo assim, se é na TPM, beleza. Se tá na TPM, se tá um dia ruim, como um trenzinho ali, beleza. Só que se toda vez que você ficar triste, você vai ficar estressado, se quiser comer uma pizza, um lanche, meu Deus, porque a vida vai deixar a gente estressada. A gente vive uma vida estressada, essa associação uma vida não é corrida. legal. Essa associação não é legal. A gente precisa buscar outros tipos de prazeres, outras formas de lidar com a emoção. Vou comer um docinho. A gente precisa aprender a sustentar nossas emoções também. Tô triste, tudo bem, vou ficar triste, vou chorar no banheiro. Faz parte. Né? Tá tudo bem, fique triste. Eu não preciso estar triste, feliz para querer comer um docinho, uma pizza, um sanduíche. Você não precisa deixar justificativo. Nada. É vontade mesmo. Eu tenho outro controle, que é a intolerância à lactose. Então, aí eu vou ser controlada por outros motivos. Tem até uns memes na internet que fala, né? Nada mais arriscado do que um intolerante teimoso. Né? Porque tem. Porque talvez você nem queira comer tanto, mas o não poder comer te gera vontade. Te desafia ali. Mas eu nem acho que é porque é proibido, pelo menos na intolerância à lactose. Eu não acho que é proibido. É que você sabe as consequências que vem. Você tá disposta a correr? Preço, vale a pena?
Meu marido acha que vale, ele também é intolerante à lactose. E fala, não, Eu também resolvo. Eu acho também que Mas eu não, é um risco que eu não corro. O negócio é que a longo prazo acarreta outros problemas. Sim. Então, porque muita gente acha que se tomar ali a medicação antes, tá tudo certo. Só que vai irritando, né? Seu intestino vai ficando cada vez mais irritado. Porque é algo que seu organismo não aceita. Não consegue Então, digerir, né? E quando a gente, né, volta a falar de padrão de beleza, de estética, o que você tem percebido nos seus atendimentos, assim? Essa procura por corpo perfeito vem acontecendo? Hoje, muito? Sim, e acho que até pela minha outra profissão, como personal, né, eu acabo atraindo esse público. Como muitas pessoas vêm da academia por já me conhecerem como personal, então eu atraio muito esse público. Pessoas que não estão satisfeitas com a parte estética. Se fosse para eu considerar apenas a parte de saúde, elas estão bem. Elas têm um MC legal, um percentual de gordura legal, mas buscam objetivos estéticos. O que eu tenho feito, e eu noto que funciona muito, é a conscientização desses pacientes. Esse é o motivo pelo qual eles chegaram até mim. Mas no decorrer do processo eu tento mostrar inúmeros benefícios que acontecem. A gente já até conversou sobre isso. Porque, assim, às vezes o paciente chega e ele quer perder peso. E aí ele tem um resultado que, para ele, na concepção dele, não foi tão satisfatório. Aí eu começo a fazer várias perguntas. Como é que tá seu sono? Você achou que melhorou? Você tá mais disposto? Você tá bebendo mais água? E ele começa a falar, nossa, agora eu consigo beber água, eu tô dormindo melhor, tô conseguindo ir na academia todos os dias, não tô me sentindo tão fraco nos treinos. Falei, olha o quanto você já melhorou. Então, assim, às vezes o resultado que você busca não é só o que você precisa, então é um processo, você vai chegar lá, mas o quanto você já melhorou. Então, aquele paciente que foi apenas por esse objetivo acaba ficando por ver que os benefícios são inúmeros. Então, acho que a informação ajuda muito também, sabe? Essa conscientização que a alimentação saudável, o exercício físico vão muito além do resultado estético. E seus pacientes, eles buscam, tenho certeza, essa coisa imediata, né? Sim. É o resultado imediato. E entra muito nisso aí que eu tô falando. Do que vem a rede social nos mostrando. Porque o processo natural, ele é lento. Ele é gradual, lento. É um processo. Então, as pessoas estão ficando frustradas. Isso é muito nítido. E muitas argumentam isso. Fulano tá em um mês, perdeu tantos quilos, e eu tô aqui me matando. E aí entra aquela questão do imediatismo, né? Porque se eu falo, tem 3 meses que você tá nesse processo, quantos anos você demorou para ganhar esse peso? Com quantos anos você viveu com hábitos ruins? Então, nem todo mundo tá disposto a passar pelo processo. Hoje as pessoas, para você, elas procuram mais o emagrecimento ou chegar no corpo perfeito? Chegar no corpo perfeito. Ninguém procura emagrecer por saúde, todo mundo quer ficar musculoso. Um tá junto no outro, né? Não, eu falo a no sentido consequência, assim, mas É o resultado estético. o contato inicial, na maioria das vezes, É estético. ainda é estético. Acho que até isso. É tendencioso para mim, por ser personal, eu atraio muito esse público. E olha que eu tentei desvincular o máximo que eu pude. Tentei não atender em academias, quis ter meu próprio consultório, formalizar a minha vestimenta justamente para não me associar a só isso, né? Como se eu fosse trabalhar só com isso. Até porque o próprio exercício físico não é só isso. Nós, como personagens, a gente não trabalha só isso. Mas o motivo inicial, na maioria das vezes, é esse. Mas aí, felizmente, no processo eu consigo fazer com que essa pessoa entenda que vai muito além disso. Vai além do corpo bonito. Vai além do corpo bonito. As pessoas hoje têm procurado muito essa questão de... E aí, Ana, eu queria tomar um hormônio, eu queria hormonizar, porque hoje a gente vê o pessoal aí, né, os fisiculturistas, tá muito na moda, as mulheres com corpo, para competir, para isso, para aquilo. Tem ainda? Muito. E assim, eu tento informar, dar informação, porque muitas vezes falta informação. Tá tão banalizado que a pessoa nem entende. E, infelizmente, até na área médica, a pessoa, ela receita, ela mal explica o paciente o que é aquilo ali que ela vai fazer injeção. Então, assim, eu tento trabalhar com a informação. Não é da minha conduta, né? Não é da minha parte essa questão hormonal, né? A nutrição não trabalha com hormônios. Então, eu trabalho na conscientização. O que é aquilo? O que aquilo vai agir? Porque muitas vezes a mulher ela busca
esse resultado estético com a hormonização, mas ela mal sabe das consequências. Às vezes ela é uma menina nova que naquele momento ali ela só está almejando um corpo perfeito. Mas ela não pensa que daqui a alguns anos ela vai querer engravidar e ela pode se tornar uma mulher infértil, que vai alterar os hormônios. Várias mudanças no corpo dela que talvez não agrade daqui a um tempo. E a gente perde um pouquinho assim, né, não é que a gente... É porque as pessoas, elas não têm muita informação. E isso hoje tá muito fácil o acesso. Porque hoje todo mundo, no meio clandestino, consegue, né, se harmonizar e tal. Isso é só você ver uma marombeira e tal. Então, hoje as pessoas têm muito acesso a isso fácil. Então, assim, volta e meia na academia, eu escuto gente conversando com o outro, falando assim, vamos tomar um negócio, não sei o quê. Eu tenho ali, um Oxo, não sei o quê, nananã. E as pessoas vão tomando isso sem orientação médica, né, sem uma conscientização, e esquece dos prejuízos que isso vem para causar para a saúde, que é o que você acabou de falar. Inclusive, próprios colegas de profissão, né, Cíntia? Assim, começam a cruzar essa linha de incentivar o uso, de achar quem compra, quem vende. Então, assim, é um caminho perigoso. E que eu acho que nós, enquanto profissionais da saúde, que é o que somos, cabe a conscientização. Já que não é da nossa competência. Então, o que nos cabe é a conscientização. E eu tento abordar isso muito no consultório. Mas, assim, até que hormônio não chega tanto. É mais emagrecedores. Até porque quem quer hormonizar, ele já está fazendo um acompanhamento com uma pessoa que não é formada, que arrumou o hormônio para ele. Então, ele não vai procurar um profissional capacitado. Porque sabe que não vai ser a conduta que eu vou orientar. Então, ele já está fazendo por conta própria. Até quando eu te perguntei, né, o que chega muito para você no consultório, hoje, meus alunos, a maioria deles, a gente trabalha mais essa questão também do emagrecimento. Eu tento conscientizar eles muito em relação de você viver né, sem aquele ter tudo imediato. A gente viver um processo. Vamos por metas, né? Vamos por pequenas metas. Se a gente colocar uma meta muito grande, acaba que você desmotiva e não alcança. Então, a maioria dos meus alunos, eles sempre... Não tenho tantos alunos que, eu quero ter um corpo musculoso, que não sei o quê. Eu acho que é também muito do meu perfil. Eu ia te falar isso agora. É muito perfil. Eu não sou aquela pessoa musculosa, e eu também não prego muito isso. Todas as minhas redes sociais, como nas minhas conversas, no meu dia a dia, faz muito parte de mim. E isso que é o cuidar. Eu acho que a gente atrai muito pessoas que se identificam com o nosso perfil. Não é? Eu falo que a gente vive em tribos mesmo, porque... Isso aconteceu comigo também, foi um processo, não foi desde o início. Tem 12 anos que eu trabalho como personal. Hoje, no decorrer desse tempo, eu senti que isso aconteceu. O meu público foi sendo filtrado. Então, hoje, já por decisão minha, eu só atendo mulheres. Então, assim, eu já só trabalho com mulheres. E eu noto que são mulheres, até pela minha vivência hoje, que já têm filho, que trabalham muito, que têm pouco tempo, elas não conseguem ficar muito tempo na academia, que o que elas estiverem fazendo ali é o máximo que elas podem fazer. E aí o que eu tento fazer é alinhar a expectativa ao quanto você pode se doar. Que eu vejo que isso era um problema muito grande que eu tinha com minhas alunas mais jovens, que era alinhar isso aí. Peraí, o que eu estou fazendo é coerente com o que eu espero de resultado? Então hoje eu consigo conscientizá-las disso. Peraí, você está dando o seu melhor, mas seu melhor hoje é esse. Então, o seu resultado vai ser coerente com o que você faz e está dando muito certo. É o que eu falo, sabe? É não cobrar delas ao ponto de deixá-las desanimadas para viver aquele processo. Porque um processo que você está ali, uma pessoa obesa, ou seja, uma pessoa que emagreceu, ela está mal com ela mesma, né? Ela está procurando viver uma autoestima. E você chegar para ela e cobrar que ela seja encaixada no padrão que a sociedade cobra... Aquilo ali vai... meu cliente, minha aluna, ela vai sair pelas beiradas. E aí, não é... às vezes eu vi isso também, nem a questão... o dinheiro... Eu falo muito com meus alunos, eu não quero seu dinheiro, não, porque o dia que você sair aqui, graças a Deus, a gente está no mercado de trabalho, que vai vir outra aluna, a gente está reconhecido para isso. Mas eu quero que você se sinta bem com você mesma. Eu quero que você melhore sua autoestima, eu quero que você tenha saúde. A gente vai esquecer um pouquinho o padrão, vamos viver o seu propósito, vamos ver o que você quer. Porque se a gente for viver, né, o que a sociedade está pregando ali...
eu ia te encaminhar ali para um endócrino, para um médico, Pressão. um outro médico, então você vai fazer uma cirurgia, e vamos ver o processo de cada vez. E a consequência vai ser a melhora do físico. E a pessoa pensa assim, eu vou ali... Aí tem aluna que me fala assim, eu tô tão cansada de academia, eu acho que eu vou fazer uma cirurgia. Vai, mas se você continuar com a cabeça que você tem hoje... Você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar pra mim, que não Você adianta. vai voltar de qualquer jeito. Eu falo isso não também. adianta. É aquilo ali, sabe? Por isso, assim, eu gosto quando eu prego, né? Muito isso de falar que é o cuidar, né? Cuidar da pessoa, é trabalhar ali a autoestima dela, é trabalhar que ela se sente mulher, que ela se sinta mulher, que ela se sinta num lugar onde ela se encaixe, onde ela não se sinta valorizada como mulher, como mãe, como uma pessoa que trabalha, que ela se sinta bem com ela mesma. E como a gente encontra muito com os alunos, né? Pelo menos 3 vezes na semana a gente vai ter esse contato, a gente se coloca muito no lugar de escuta. Não tem como não estar nesse lugar. Aí eu falo, né, que nós somos um pouquinho de psicólogo, não tem o conhecimento de... Mas ouvir. De ouvir. Ouve. Agora, o que a gente vai falar pra eles é assim, é isso aí. Isso aí eu não tenho não, mas é isso aí. Eu te indico psicólogo. Aí passa lá meu contatinho. Isso aí. Mas a gente não, é inevitável a gente não estar nesse lugar de escuta. Não sei se você vive isso. Muitas vezes eu tenho alunos que falam assim, hoje eu só quero conversar. Tem hora que eu sento, vamos sentar esse aparelho aqui, vamos falar um pouquinho. Aí tem hora que a gente faz ali um treino de 50 minutos, 45 minutos, faz 3 exercícios, porque a pessoa precisou ali. Mas naquele dia era o que ela precisava precisava. daquilo ali. E a gente entende conversar. para que ela tenha adesão, ela precisa daquele dia. A gente vai conhecer muito os nossos alunos, né? O perfil de cada um. Então, eu noto muito isso, assim, que a relação que eles criam conosco vai além da prescrição e orientação do exercício físico. E Laiana, no consultório? O que você tem visto quando as pessoas vão, né, na terapia, em falar em relação a isso? A um padrão, a um corpo bonito, a querer se encaixar numa sociedade que prega que mulheres têm que ser magras, bonitas, não pode ter uma ruga, não pode ter uma gordurinha. Isso aparece o tempo todo, né? É difícil você conversar com a mulher, independente da idade, e o corpo dela não ser uma questão. O visual estético dela não ser uma questão. Então, é lógico que isso aparece, muitas vezes, através de autoestima baixa mesmo. Eu até falo que a autoestima não é só se sentir bonito, mas a gente associa muito a autoestima à beleza, porque nosso valor tá ali, culturalmente falando. Então, é muito comum. E ver mulheres muito bonitas, que se acham horrorosas. Mulheres com corpos muito bonitos e que acham eles muito feios. Eu, às vezes, até brinco, a gente se olha no espelho demais. Então, a gente fica o tempo todo procurando defeito e a gente vai achar, porque a indústria oferece essas referências, né? Então, isso aparece muito no atendimento também da terapia, de perceber que a pessoa aprendeu que ela não está no padrão, mesmo muitas vezes ela estando, mas ela acha que ainda tem um padrão ainda mais perfeito e ela nunca vai chegar naquela perfeição completa, e realmente essa perfeição completa ela nem existe. Isso aparece muito através de autoestima baixa, através de uma insegurança muito grande, dessa questão da autoimagem, e às vezes até de uma relação ruim com a comida e com a atividade física. É uma coisa também que eu sempre falo, assim, parece que as mulheres não sabem se exercitar. A gente sempre associa a emagrecer, ou a ganhar músculo agora, né? Mas é muito a emagrecimento. Você não vê, igual homem joga bola no final de semana. Eles praticam esporte porque eles gostam. É raro uma mulher praticar esporte porque ela gosta. Geralmente sempre tem um objetivo de emagrecer. Eu quero emagrecer. Aí eu vou procurar um crossfit, uma atividade física. Poxa, por que você não vai perseguir? E eu tenho alunos que fazem tô treinando aqui, mas acho que eu vou começar um beach tênis, porque ele é bem... Trabalho um pouquinho de cardio, vou perder peso. Eu falei assim, vai lá. Viu? Não, tudo bem, mas por que você não faz porque é legal? Porque é divertido. Trabalha aquela questão da socialização, de você conviver com outras mulheres, você conhecer realidades diferentes da sua. Eu sempre incentivo as minhas alunas a fazer uma outra atividade, justamente por isso. Porque a musculação, dificilmente ela traz isso. O que traz isso são os resultados que a musculação te proporciona, porque ela é monótona, né? A gente trabalha com prescrição direcionada, então ela é monótona. Sim. Ela não tem essa coletividade, esse sentimento de estar vivenciando experiências com outras pessoas. E eu acho importante incentivar a fazer um esporte, porque eu sempre falo, você vai fazer... A musculação, ela é indispensável. Nada vai substituir a musculação. E a gente sabe o porquê disso, né? Com o processo de envelhecimento, qualidade de vida. Mas o esporte, ele traz isso. Sim. Essa endorfina diferente.
Sim. Tem várias coisas ao redor dos esportes. Da dança também. Sim. Né? Que De é um atividades esporte, físicas no geral ali, que dá pra você ter usufruir desse lado bom da atividade física, mas também que é divertido. É uma coisa que você faz, é uma coisa que você aprende, não é... Porque a musculação é monótona, então ela tem seus benefícios também, mas fazer uma dança, você apresenta, você aprende algo novo, você cria uma consciência corporal. Então, às vezes, também isso aparece como a dificuldade das mulheres de terem hobbies, simplesmente. E acaba que na clínica a gente vê muito isso, essa relação com a atividade física, com a alimentação que a gente falou também, né? A gente come muito nossos sentimentos, então é uma forma de se autorregular, mas a gente precisa encontrar outras formas de lidar com nossos sentimentos, com nossas questões, e essa insegurança, essa autoestima. E aí, como trabalhar isso? É muita terapia, mas de tentar entender também o que a gente valoriza, o que a gente acha bonito, o que é possível na nossa realidade, o que a gente está disposto a entregar, igual você mesma falou. O que eu estou disposto a entregar? Eu estou afim de abrir mão de todos os doces do mundo para ter esse corpo que eu quero. Eu nunca mais comer chocolate, nunca mais... Ou eu quero no final de semana poder comer uma pizza. Se eu quero poder comer uma pizza, talvez eu tenha uma gordurinha. Será que vale a pena? É um preço que eu estou disposta a pagar? Talvez sim, talvez não. Aí é o estilo de vida de cada um. Se não, beleza. Talvez seu caminho seja outro. Mas eu acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio e alinhar esses valores também, do que é importante pra gente com o estilo de vida que eu estou disposta a ter. Se eu sou sedentária, se eu como mal, como que eu vou querer ter aquele corpo perfeito também? Na verdade, o corpo perfeito ele não vai existir hora nenhuma, mas Os se eu não padrões, fizer por né, onde... do momento, que eles vão mudar também. Daqui a um tempo é outra coisa já, né? Toda hora se inventa um novo nome, e o TikTok toda hora inventa um nome diferente para os corpos, é o tipo de corpo sei lá qual. E inventa segurança também. Isso que eu ia falar, as mulheres chegam bem inseguras em relação a pôr um biquíni. Isso deve levar isso pra terapia, né? Vai pra praia, aí a maioria delas querem usar maiô, porque tampa mais do que você colocar um biquíni que vai aparecer mais. Então tem essa insegurança com o corpo também, né? Ou fazer dieta maluca pra... eu tenho uma festa. Aí fica comendo só líquidos. Gente, aberração, pelo amor de Deus. Sabe? Porque aí depois... É perigoso, né? Assim, perigosíssimo. Às vezes a pessoa quer tanto aquilo que ela não... Que a gente volta ao filme, né? Ela queria tanto que naquele momento ela não conseguiu pensar nas consequências daquilo. De tanto que ela desejava, e isso acontece muito. Esses projetos a curto prazo, as dietas de chá, da lua, só chá, da não sei o quê, do ovo, fazer da carne. Não sei quantas horas de cardio. Eu me lembro uma vez que teve uma profissional que ela fez um desafio. Quem fazia mais horas de cardio ganhava esse desafio. Meu Deus. Foi assustador. E aí aconteceu o episódio de um rapaz que estava acima do peso passar mal na academia que ele estava por conta desse desafio. Tanto que é algo personalizado, né? Não dá para banalizar assim. Nossa. É assustador. Nada em excesso faz bem, ou querer aumentar o consumo de ar, nem água em excesso faz bem. Esses dias também aconteceu isso, né? De ter uma pessoa falando que bebeu 10 litros de água no dia porque tinha tido um final de semana diferente da rotina dela. E aí as pessoas... É um influenciador, então isso influencia. Porque quando a gente fala assim, bebe água, tem que beber bastante água, a pessoa tem que entender o que é bastante do que é um excesso. E tem vários prejuízos que o excesso de água pode fazer 10 litros de xixi? Mas o pior não é o xixi que você faz, que você não faz. Então você não vai saber direito. Você não vai conseguir eliminar esse líquido todo. Então, o prejuízo do excesso também de água, ele causa... E você pode ter certeza que teve várias pessoas que foram lá e beberam 10 litros de água. Eu não tenho dúvidas disso. Porque não é, porque se você segue uma pessoa, você quer, né, você admira aquela pessoa ali, você vai seguir o que ela tá falando, independente se tá coerente ou não, porque você não sabe. Você acredita no que ela tá falando? Por mais critério ao seguir pessoas na rede social, sim, pelo amor de Deus. Eu sempre falo isso com meus alunos e minhas pacientes, para que elas sejam mais criteriosas, porque todo mundo hoje quer falar sobre tudo, né? Se sente capacitado para falar sobre tudo. E aí você vai absorvendo, talvez, informações que não são tão relevantes. Ana, e o que você pode dizer para as mulheres que estão nos assistindo hoje? Um recado que você pode deixar para elas? Olha, eu vou... Nesse tempo todo de profissão, eu sempre preguei a mesma coisa, sabe? Eu sigo firme no meu propósito, que é fazer com que as pessoas sejam mais ativas e saudáveis. Acho que esse é o caminho, sabe? Nós somos criados para viver em movimento. E, infelizmente, o mundo que vivemos hoje, ele
ele dificulta muito que isso aconteça. Então, eu acho que precisamos ser mais ativos, voltar a nos movimentar mais, e valorizar a saúde. A saúde tem que ser a prioridade em qualquer busca que você tenha. Então, eu, de coração, aconselho que todas as pessoas tenham essa vivência de comer melhor, de dormir melhor. E a atividade física, ela traz isso. A alimentação saudável também. Então, assim, às vezes a gente subestima muito. Fala, mas o medicamento... Aí, quando você começa a viver esse mundo da saúde, porque isso é saúde, você começa a ver que funciona. Então, assim, eu convido as pessoas a ter essa experiência de se cuidarem mais de maneira mais natural, porque é muito simples e custa muito pouco. Aí que tá, né? O básico, ele às vezes... É a frase mais clichê. O básico funciona. Ele funciona mesmo. E ele funciona. Dá mais credibilidade a isso, porque ele funciona de fato. E é esquecer um pouquinho dos padrões, né? E viver seu processo, se aceitar como você é, né, Ana? Uhum. Pessoal, eu queria agradecer, né, Ana, por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui com a gente. De estar aqui, se deixar, a gente fica aqui até conversando. Tá rendendo. Agradecer você por ter aceitado. Eu acredito que nosso tema de hoje foi um tema bem relevante. É um tema, assim, muito atual, que vai ajudar muitas mulheres a se encontrar, a viver esse processo de uma forma mais leve, né? De não impor muito o que a sociedade emprega e entender os malefícios que tem esse uso de substâncias, de você fazer dietas malucas, de você tentar se encaixar no padrão onde o padrão realmente não deveria nem existir. Então, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, fiquei muito feliz de participar. Seu Instagram, fala pro pessoal. Cecília C. Vieira. Lá eu posto algumas coisas sobre nutrição, sobre atividade física. Vou ficar feliz de ter vocês lá comigo. Pessoal, e até o próximo episódio.